Essa história é sobre a vida de Yamagishi Haruka, um velhote que sempre foi um coitado, quietinho e infeliz. No trampo, levava bronca atrás de bronca dos chefes, e era completamente ignorado pelos juniores. Ninguém respeitava o cara, ninguém ligava. Sem parceiro, sem paixão, sem propósito. Só uma rotina sem graça que se repetia até o dia em que ele batesse as botas. Num belo dia, quando abriu os olhos, o mundo ao redor tinha mudado. Acordou no meio de uma floresta imensa, com a luz do sol filtrando pelas folhas lá em cima. O ar cheirava limpo e vivo, diferente de tudo que ele conhecia. Quando olhou para as próprias mãos, travou. A pele era lisa e escura, o corpo magro e estranho. E quando viu o reflexo num rio ali perto, quase parou de respirar. Uma mulher olhava de volta para ele. Uma elfa negra absurdamente linda, com cabelo prateado e olhos vermelhos, o corpo gracioso e de outro mundo. Por um bom tempo, ele só ficou encarando. As lendas dos romances de fantasia que ele lia antigamente tinham tomado forma na frente dele, e de algum jeito ele tinha virado uma delas. Mas por dentro, continuava o mesmo homem de meia-idade de sempre, sem saber se ria ou se desesperava com essa transformação ridícula. Um grito repentino ecoou lá do fundo da floresta. Distante, mas cortante. Não era humano. O som lembrou onde ele estava. Um mundo bem longe do comum. Se isso fosse um mangá, pensou, alguém teria invocado ele como herói. Ou talvez ele tivesse recebido uma mensagem divina. Mas não tinha nada. Só silêncio e uma sensação de solidão. A ficha caiu pesada. Ele estava completamente sozinho num mundo desconhecido. A ansiedade veio rastejando enquanto imaginava sobreviver sem comida, sem abrigo, sem ninguém para trocar uma ideia. Tentando se acalmar, Haruka pegou um galho caído e segurou como se fosse uma varinha. Na infância, sonhava em ser mago ou herói da justiça. Talvez nesse mundo, esses sonhos não fossem impossíveis. Focou o pensamento no fogo, uma fogueira grande e barulhenta como as que via na TV. Visualizou com tudo, imaginou o calor e o movimento. Depois falou uma única palavra com convicção. Queime. Uma explosão violenta de chama surgiu na frente dele, o ar tremendo de calor, o fogo pulou pro rio, chiando e devorando tudo no caminho. Haruka ficou parado, dominado pelo choque e pelo espanto. Era real. Ele tinha usado magia, mas a euforia logo virou medo. As chamas eram muito mais fortes do que pretendia, difíceis de controlar. Quando se virou, viu um cara a uns metros, um soldado de armadura, espada na mão, expressão tensa. Por um momento, nenhum dos dois se mexeu. Os olhos do soldado estavam arregalados de cautela. O coração de Haruka batia forte no peito. Nunca tinha encarado uma arma de verdade e só conseguiu erguer as mãos devagar, torcendo para mostrar que não queria briga. Mas aí, o corpo do soldado começou a tremer descontrolado. O cara mijou nas calças. E para a incredulidade de Haruka, os joelhos cederam e ele desabou no chão em pânico. Constrangido com a cena, Haruka sugeriu meio sem graça que o cara se recompusesse antes de continuarem. Quando o estranho de armadura voltou, agia como se nada tivesse acontecido. Se apresentou como Ralph, um aventureiro de segunda classe de uma cidade chamada Orans. As palavras soavam surreais. Aventureiros, cidades, ranks. Era um mundo saído da ficção, real na frente dos olhos dele. Quando Haruka tentou se apresentar, travou. Por fora era uma elfa negra, mas por dentro ainda era um homem velho com um passado esquecido. Sem saber o que mais dizer, deu o nome verdadeiro e alegou ter perdido as memórias. Ralph engoliu a explicação sem pestanejar, embora uma surpresa tenha passado pelo rosto dele. A propósito, já que Haruka virou uma elfa fêmea, a partir de agora vamos chamar ela de Ela. Beleza. Enfim, Haruka perguntou se Ralph podia guiar até o assentamento mais próximo. O aventureiro topou na hora e os dois saíram pela floresta. No caminho, Ralph explicou pedaços da estrutura e dos costumes do mundo. Logo as árvores rarearam e revelaram uma cidade movimentada, cercada por muralhas de pedra e torres. Ralph levou Haruka primeiro numa loja de alfaiate para comprar um par de sapatos e um caderno, insistindo que ela precisava de equipamento decente. Enquanto andavam, explicou o sistema de aventureiros, um ranking que começava na 10ª classe e subia até a primeira, com o nível mais alto conhecido como rank especial, gente que dizem rivalizar com monstros em força. Haruka ouvia atenta, anotando cada detalhe com letra caprichada. Ralph sugeriu que ela também se registrasse como aventureira. Com a habilidade de usar magia e a herança rara de elfa negra, ela ia se destacar naturalmente. Sorrindo, Ralph prometeu levar ela na guilda na manhã seguinte e deixou ela numa pousada ali perto para descansar. No quartinho alugado, Haruka revisou as anotações. Termos como mana, feitiços e encantamentos enchiam as páginas.
Conceitos que pareciam estranhos e fascinantes ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, ela aprendia com curiosidade de verdade. Deitada na cama, memórias da vida antiga voltaram. Horas intermináveis no escritório, broncas sem fim, noites que terminavam só em cansaço. A vida tinha sido um ciclo ininterrupto de trabalhar, comer e dormir. Uma existência vazia, sem propósito nem alegria. Eu também, guri. Aos poucos, até a vontade de esperar algo melhor tinha sumido. Agora, nesse mundo estranho e novo, aquele vazio parecia distante. Pela primeira vez, o futuro não parecia predeterminado ou sem graça. Fechando os olhos, Haruka se permitiu um pensamento quieto. Talvez isso não fosse uma maldição, mas uma chance. O quarto ficou em silêncio, o ar calmo e parado, enquanto ela pegava no sono sob um céu desconhecido. Na manhã seguinte, Haruka acordou e desceu para o salão de refeições da pousada, só para sentir dezenas de olhares virados para ela. O povo encarava em choque, cochichando. Ela travou, confusa. Elfas negras eram tão raras assim por aqui. Uma garota de franja estava olhando direto para ela, o olhar demorando demais. Inquieta, Haruka virou rapidinho e resolveu levar o café para o quarto. Tinha acabado de começar a comer quando bateram na porta. Ralph estava lá, sorrindo como sempre. Mas no instante em que viu Haruka, o rosto dele endureceu. Sem falar nada, arrancou o prato vazio das mãos dela, pigarreou e disse que ela provavelmente devia vestir algo menos revelador. Aí caiu a ficha. Os olhares na escada mais cedo talvez não fossem por ela ser elfa negra. Era porque as roupas dela estavam muito expostas. Corada, Haruka vestiu o casaco de volta às pressas. Ralph convidou ela para sair. Enquanto andavam pelas ruas, Haruka notou a divisão nítida entre ricos e pobres. Figuras perdidas se encolhiam nos becos, e ela lembrou Ralph dizendo que força era tudo nesse mundo. A desigualdade era impossível de ignorar. Um menininho esbarrou nela de repente, murmurou um pedido de desculpas e saiu correndo. A energia alegre do garoto fez o peito de Haruka esquentar de um jeito estranho, mas antes que pudesse sorrir, Ralph correu atrás do moleque e pegou ele com força. Mandou o garoto devolver o que tinha roubado. O menino hesitou. Depois enfiou algo na mão de Ralph antes de sumir rua abaixo. Era o caderno de Haruka. Ela nem tinha percebido que sumiu. Ralph suspirou, explicando que os pivetes das favelas muitas vezes batiam carteira para sobreviver. Podiam ter confundido com uma carteira. Haruka sentiu pena em vez de raiva. Quando chegaram na guilda dos aventureiros, uma recepcionista animada os recebeu. Entregou um formulário de registro para Haruka. Estranho, mas Haruka conseguia ler e entender a língua local perfeitamente. Mas quando chegou na parte da idade, travou. Não sabia quantos anos tinha. Ralph explicou rapidinho que Haruka sofria de amnésia. A recepcionista folheou um manual e comentou que elfos negros normalmente atingiam a maioridade aos 18, marcado pelo uso de brincos de orelha. Sugeriu que Haruka escrevesse 17 só para garantir. Depois de pagar a taxa de registro, a recepcionista disse que a plaquinha de aventureira ficaria pronta até o fim do dia e recomendou que ela participasse do treinamento para aventureiros novatos mais tarde. Ao saírem, Haruka não pôde deixar de se perguntar por que Ralph estava sendo tão legal com ela. Ralph piscou, coçou a nuca e admitiu que era só um pressentimento. Haruka não pareceu convencida. Então Ralph falou com sinceridade que, no momento em que a conheceu, ficou impressionado. Não só pela presença mágica imensa, mas também por como ela era linda. Corando, Ralph deu uma risada nervosa e confessou que talvez tivesse se apaixonado à primeira vista. Haruka travou. No fundo, ainda era o mesmo homem de meia-idade do mundo antigo e não fazia ideia de como reagir. Depois de uma pausa longa, murmurou para ele não esperar muito dela. Ralph sorriu mesmo assim, dizendo que não queria nada em troca. Só queria ajudar. Aí mencionou que já tinha reservado o quarto dela por uma semana inteira antes de ir embora. Sentindo culpa, Haruka se perguntou quanto custava a pousada e decidiu que precisava começar a ganhar grana logo. Passou a tarde na biblioteca estudando o que desse. Mais tarde, chegou cedo para o treinamento de aventureiros. A sala estava vazia até um garoto quieto entrar. Tinha orelhas de raposa e um capuz. Um homem fera, Haruka achou. Sem cumprimentar, sentou e começou a arrumar pedrinhas na mesa, perdido em concentração. Mais dois chegaram logo depois, uma garota e um garoto. Os dois pararam surpresos ao ver Haruka, a elfa negra misteriosa entre eles. Cercada por esses rostos jovens e cheios de vida, Haruka não pôde evitar se sentir deslocada e fora do lugar. A instrutora chegou em seguida, uma mulher jovem com um chapéu de bruxa. Quando Haruka olhou melhor, percebeu que era a mesma garota que estava encarando ela no salão de manhã.
Ainda assim, a mulher se portava profissionalmente e se apresentou como Ari, uma aventureira de terceira classe. Começou a aula explicando que esse mundo era lar de muitas raças: humanos, homens-feras, anões, elfos, todos chamados coletivamente de povos. Do outro lado ficavam os destruidores: sereias, homens-lagarto, goblins, vampiros, gigantes e um monte de outros seres perigosos. Era dever dos aventureiros combater eles. Ouvindo as palavras dela, Haruka sentiu empolgação e medo ao mesmo tempo. A ideia de manejar magia a animava, mas a de lutar a aterrorizava. Nunca tinha sido boa com violência. Sempre foi do tipo covarde, aquele que sobrevivia evitando confusão. Talvez ser aventureira não fosse para alguém como ela. Quando a aula acabou, levantou quietinha para ir embora, já planejando um jeito mais seguro de viver. Mas antes de sair, os 3 aventureiros jovens a pararam, os rostos corados de energia nervosa. Com vozes hesitantes, mas cheias de esperança, perguntaram se ela toparia formar um grupo com eles e sair em aventuras juntos. Um garoto animado e meio imprudente se apresentou como Albert. Tinha só 14 anos, filho de um ex-aventureiro. A garota do lado, Corin, parecia amiga de infância dele. O jeito que ela zoava, dizendo que ele era do tipo que morre fácil, deixava isso óbvio. Depois veio o Homem-Fera, que se apresentou como Montana. Estranho, ele dizia ser ferreiro anão. Albert piscou confuso, então Montana explicou. Quando era pequeno, um pássaro gigante o raptou, e ele foi resgatado e criado por um anão que virou pai adotivo. A atenção de todo mundo logo virou para Haruka, que tinha ficado quieta observando as apresentações animadas. Com um sorriso hesitante, deu só o nome, nada mais. O entusiasmo dos moleques era contagiante. A energia deles explodia como fogos de artifício. E apesar de si mesma, Haruka não conseguiu dizer não quando convidaram para formar um grupo. O bando logo ficou eufórico, falando da magia de Haruka e da habilidade de Montana com adagas. O papo deles abafou a tentativa de Haruka explicar que preferia trabalhar quietinha na cidade. A ansiedade dela foi crescendo até que de repente bateu na mesa e declarou que ia pensar no assunto durante a noite. Sem esperar resposta, saiu correndo. Mas assim que virou uma esquina, uma espada veio voando direto nela. Passou raspando, cravando na parede ali perto. Um garoto em pânico correu, se curvando e pedindo desculpas. A arma tinha escapado da mão dele durante o treino. Olhando em volta, Haruka percebeu que estava perto de um campo de treinamento cheio de aventureiros lutando e praticando técnicas de espada. A maioria era espadachim, mas não longe dali tinha uma área para magos. Lá ela viu uma garota jovem praticando magia com foco intenso. Os feitiços dela eram fracos, sumindo no ar, e a expressão se contorcia de dor. Preocupada, Haruka se aproximou e perguntou se estava tudo bem. A garota deu um sorriso cansado, dizendo que era só intoxicação mágica, um tipo de dor de cabeça que vem de canalizar mana demais pelo cérebro. O limite atual dela era só 5 ou 6 feitiços no máximo. Decidindo descansar, ela ofereceu o espaço de treino para Haruka. No começo, Haruka não estava muito afim, mas pensando bem, não custava nada descobrir quais eram os limites dela. Ao redor, magos novatos estavam lançando flechas de fogo simples, parando para descansar depois de uns poucos tiros. Haruka se concentrou, recitando o encantamento baixinho. Da ponta do dedo, uma chama giratória tomou forma. Ela quis que solidificasse numa flecha, a ponta ardente tremendo com calor contido. Respirou fundo, apontou para o alvo e soltou. A flecha voou e explodiu bem no centro. Um arrepio subiu pela espinha. Não era medo, era empolgação. Ela não parou aí. Lançou feitiço atrás de feitiço. Vento, água, fogo de novo. Cada um mais afiado, mais rápido, mais forte. Os outros magos começaram a se juntar, cochichando admirados enquanto viam ela trabalhar. Haruka mal notou os olhares. Uma gargalhada explodiu dela, pura e sem freio. Pela primeira vez em 40 anos, Haruka se sentiu viva. Quando finalmente parou, a multidão atrás dela tinha engrossado. Disparou pelo menos 50 tiros, e nenhuma vez sentiu a intoxicação mágica comum. Uma onda de alívio a invadiu. Pelo menos agora sabia que não ia atrasar futuros companheiros. Ainda assim, afastou o pensamento. Não estava planejando virar aventureira. Assim que virou para ir embora, uma voz familiar chamou. Era Ari, surgindo do nada. Olhou direto para Haruka e disse que queria conversar. Ari levou Haruka para um cafezinho simples e barato escondido na beira do bairro do mercado. Trouxe uma tigela básica de pão com salsichas, depois começou a montar um cachorro-quente improvisado, jogando legumes e um monte de molho. Ficou meio tosco, mas Ari comeu sem reclamar, os movimentos descontraídos e práticos. Mandou Haruka comer,
garantindo que a conta era por conta dela, mas a elfa negra ficou na dúvida. A confusão apareceu quando lembrou Ari que o encontro era para conversar, não para jantar. Percebendo o erro, Ari pediu desculpas rapidinho, explicando que não queria parecer mandona. O motivo real do encontro logo veio à tona. Ari perguntou sobre a relação de Haruka com o Ralph, depois de ver os dois andando juntos mais cedo. A pergunta veio afiada, fazendo Haruka desconfiar de ciúme por um segundo. Esclareceu que Ralph só tinha oferecido ajuda e que não rolava nada romântico. Ari pareceu aliviada. Limpando o molho dos lábios, disse que era melhor assim, avisando Haruka para ficar longe dele. Ralph, explicou, tinha mania de brincar com mulheres, e uma amiga dela já tinha chorado por causa dele. O rosto dela escureceu enquanto falava, e Haruka, quieta, sentiu a verdade nas palavras. Já tinha notado o mesmo charme imprudente no jeito de Ralph, daquele tipo de homem que trata corações como jogo. Depois de uma pausa, Ari mudou de assunto, perguntando se Haruka era rica porque a pousada onde estava era caríssima. A pergunta pegou a elfa de surpresa, que quase confessou chorando que era Ralph quem pagava. Essa revelação arrancou outro suspiro de Ari, que logo aconselhou cancelar o acordo antes de afundar em dívida. Recomendou que Haruka se mudasse para o dormitório da guilda e até se ofereceu para cuidar da transferência. Para facilitar, prometeu emprestar grana por enquanto. Haruka tentou recusar, sem graça de aceitar tanta bondade, mas a paciência de Ari tinha acabado. O rosto endureceu enquanto explicava que tinha motivos pessoais para se meter. A dor da amiga ainda doía, e queria dar uma lição em Ralph. Diante da determinação, Haruka não conseguiu discutir mais. Quando finalmente provou a bebida que Ari pediu, o rosto se contorceu de surpresa e nojo. O gosto era esquisito, quase amargo, e a reação fez Ari rir abertamente. Afinal, era um café barato. Esse sabor era de se esperar. A tensão entre as duas foi afrouxando. Pela primeira vez, Haruka viu um lado mais leve de Ari, menos intimidadora, mais comum e bem mais próxima da idade dela. Conversaram por um bom tempo depois, e o papo foi ficando mais fácil. Haruka mencionou a amnésia, e Ari ouviu com curiosidade quieta. As duas acabaram passando a tarde juntas andando pela cidade, provando comidas estranhas como espetinhos de sapo morcego assado que pareciam nojentos, mas eram surpreendentemente bons. Ao anoitecer, chegaram no dormitório da guilda para começar o registro de Haruka. Ari pediu desculpas por demorar tanto, mas Haruka agradeceu de coração. Para ela, o dia tinha sido inesperadamente legal. Antes de se despedirem, Ari hesitou, depois perguntou se Haruka toparia entrar no time dela. Mencionou que era um grupo só de garotas, e achava que Haruka ia se encaixar bem. A proposta, porém, só aumentou a incerteza de Haruka. Os moleques mais cedo já tinham convidado ela para o grupo deles, embora ainda não tivesse dado resposta. Apesar da gentileza, dúvida nublava os pensamentos. Era mais velha que a maioria, cansada e sem rumo, e se perguntava se realmente pertencia entre os cheios de energia e esperança. A vida dela tinha sido cheia de indecisão e tentativas falhas de escolher o próprio caminho. A hesitação durou até Ari falar de novo, tirando ela do silêncio. Disse para Haruka não se preocupar tanto e experimentar trabalhar com eles uma vez antes de decidir. Haruka, falou, era dedicada, séria e boa de magia. Tudo valioso para um time de novatos. Tinha verdade nisso. No fundo, Haruka percebeu que queria entrar com aqueles moleques, embora faltasse coragem para admitir. Quando finalmente admitiu, Ari sorriu de leve, notando o quanto a elfa parecia insegura. Repetiu a oferta, dizendo que o time dela sempre teria espaço para Haruka se mudasse de ideia. A elfa negra agradeceu com sinceridade, embora Ari dispensasse a formalidade, insistindo que agora eram amigas. A palavra pegou Haruka mais fundo do que esperava. Não imaginava fazer amizade tão rápido. Depois, seguiram para o quadro de missões da guilda. Ari viu alguém conhecido na multidão e se ofereceu para acompanhar Haruka, mas a elfa recusou, garantindo que dava conta sozinha. Ari cedeu, embora o olhar soubesse sugerisse um aviso não dito. Haruka se aproximou do quadro e começou a ler os pedidos disponíveis. Um cara alto, ombros largos, estava do lado, o olhar afiado e avaliador. Depois de um tempo, falou num tom carregado de suspeita, perguntando se ela era a nova mulher de Ralph. Antes que pudesse responder, vários companheiros dele apareceram, rindo e fazendo piadas grosseiras sobre o gosto interessante de Ralph. Haruka negou, insistindo que não tinha nada entre eles. Mas o aviso de Ari ecoava na mente. Já era tarde. Tinha entrado na sombra de Ralph sem querer. Suspirando, tentou acalmar, pedindo para não a incomodarem e prometendo ficar fora do caminho. Mas a tentativa de paz foi tomada como ofensa. O rosto do homem gelou, o orgulho ferido pelas palavras.
Antes que recuasse, ele agarrou o braço dela, apertando forte, a voz baixa e cortante. Disse que ia dar uma lição nela. Um grandalhão com cara de mal constante arrastou Haruka para um beco estreito, seguido pelos companheiros zoando. O olhar dele transbordava desdém, como se a elfa negra na frente fosse menos que humana. Haruka, tensa mas composta, tentou se explicar. Não evitava briga por covardia, mas simplesmente detestava a violência desnecessária. Com humildade quieta, curvou-se fundo, o tom educado e baixo, pedindo desculpas se os incomodou e admitindo que não tinha dinheiro para oferecer se exigissem compensação. A calma só aumentou a raiva de TTO. Irritação virou crueldade enquanto ele ria, sugerindo que podia pagar de outro jeito se não tivesse moeda. A elfa deu um passo instintivo para trás, a expressão contida, mas o corpo alerta. Disse seco que se ele tentasse tocar nela de novo, não ia se segurar. Foi o suficiente para TTO perder o controle. Fúria distorceu o rosto enquanto zombava, desafiando ela a lutar. Na cabeça dele, uma aventureira novata como ela nunca teria chance. Haruka hesitou, avaliando. Precisava de um feitiço que defendesse sem matar. Fogo era perigoso demais. O dano absoluto. Água. Então, no treino, nunca tinha liberado força total, mas talvez com um novo canto conseguisse controlar. Respirou firme, focando a mana. Água começou a girar na palma. Um vórtice líquido se juntando e engrossando sob a vontade dela. Guiou para multiplicar. E logo 4 orbes brilhantes flutuavam no ar na frente. Os companheiros de TTO explodiram em risadas. Para eles, umas bolas d'água eram piada, nada além de truque fraco. Mas TTO não riu. O instinto gritava para se mexer, para correr. Os amigos não entendiam por quê. Suor escorria da testa. A maioria dos magos só conseguia um feitiço por vez. Até os raros capazes de 3 eram prodígios. Triplos conjuradores, monstros de rank especial. Mas a elfa na frente controlava 4 com facilidade. O rosto calmo e indecifrável. Sem hesitar, Haruka soltou o feitiço. As balas d'água voaram com um assovio afiado, cortando o ar. TTO ergueu o braço por reflexo, mas o líquido atravessou a defesa, envolvendo a cabeça dele como um capacete transparente. A força do impacto jogou ele para trás. Os companheiros correram em pânico, só para levar os orbes restantes. Em segundos, os 4 homens desabaram no chão, se debatendo e ofegando enquanto a água sufocava o ar. Então, silêncio. Haruka ficou imóvel, o olhar fixo nas formas caídas. A adrenalina saiu do corpo, substituída por um vazio frio. Por um longo momento, só encarou, a mente em branco. Não notou os passos de Ari até a voz da amiga quebrar o silêncio. Ari temia chegar tarde demais, mas encontrou a elfa pálida e tremendo entre 4 homens inconscientes. O rosto de Haruka estava branco como papel. Horror rastejou pela expressão quando a ficha caiu. Podia ter matado eles. Agarrou o braço de Ari com força, o corpo tremendo de pânico. Nunca quis machucar ninguém. Ari checou os corpos e soltou um suspiro de alívio. Estavam vivos, só desmaiados. Pegando Haruka gentilmente pelo pulso, insistiu para saírem dali. Haruka pensou que se a magia escapasse mais do controle, podia tirar uma vida sem querer. No meio do beco, Haruka parou de repente. Virou para trás, um brilho de pavor no rosto. Se os caras não tossissem a água presa dentro, ainda podiam morrer. Sem hesitar, correu de volta e se ajoelhou do lado de TTO, rolando o corpo pesado dele de lado e batendo nas costas com urgência crescente. Segundos se arrastaram até que finalmente TTO convulsionou, tossindo violento enquanto água jorrava da boca como um afogado voltando à tona. Alívio a invadiu enquanto ele ofegava fraco. Ajudou ele a sentar, embora a tentativa ansiosa de acordar de novo resultasse numa tapa forte demais, deixando marca vermelha na bochecha. Momentos depois, as pálpebras de TTO tremeram. Piscou confuso, só para travar ao ver a elfa negra ajoelhada na frente. O rosto de Haruka estava cheio de remorso. Curvou a cabeça fundo, querendo pedir desculpas, mas TTO entendeu tudo errado. Achou que era ameaça silenciosa, aviso de que ela estava pronta para bater de novo. Apavorado, caiu de joelhos, gaguejando desculpas e jurando nunca mais repetir o erro. Ari observou a cena absurda com um suspiro quieto. Metade irritada, metade divertida, aceitou a oferta desesperada de TTO de pagar uma refeição antes que Haruka recusasse. Acabaram num café bem mais caro do que TTO podia bancar. Ari pediu à vontade, enchendo a mesa de carnes, pães e doces. Enquanto TTO afogava a vergonha em caneca atrás de caneca de cerveja entre goles, não parava de pedir desculpas para Haruka, chamando ela de maninha com sinceridade bêbada. O título soava ridículo para quem antes era um velhote.
Conforme a noite avançava, TTO desabafou as frustrações. Confessou que já amou uma amiga de infância que agora preferia Ralph. Ciúme o levou a se gabar, dizendo que era mais forte, só para ser zoado pelo rank baixo. A humilhação virou raiva, e essa raiva foi descarregada na pessoa errada. Ari zoou ele sem piedade, zoando o ciúme infantil que tinha causado tanta confusão. Quando a refeição acabou, o amargo do encontro tinha virado algo mais leve. A partir daquele dia, Toto e os companheiros dele começaram a seguir Haruka por aí. Toto passou a tratar e respeitar ela como irmã mais velha. A visão de um grandalhão chamando uma elfa negra magrinha de maninha virou motivo de risada entre os outros aventureiros. A luz da manhã entrava no quarto quando Haruka acordou, as roupas grudando desconfortavelmente na pele. Ainda não estavam fedendo, mas precisava trocar logo. Mesmo assim, antes de cuidar disso, tinha outra coisa para fazer: encontrar Albert e os outros e dar a resposta final sobre entrar no grupo deles. Saindo do quarto, deu de cara com uma jovem parada com graça no corredor. A estranha tinha cabelo loiro preso em Marias chiquinhas, sorriso calmo e vestia um vestido elegante que brilhava levinho com fios dourados. O jeito era refinado, quase real. Haruka parou, sem saber quem era ou como conhecia o nome dela. A garota pediu desculpas baixinho por assustar, depois se apresentou como Valerie, mestra do clã Asas Douradas. Explicou que tinha ouvido falar de Haruka pela Ari. A revelação pegou a elfa negra de surpresa. Valerie não era aventureira qualquer. Era de primeira classe, um rank que pouca gente chegava, e chefe direta da Ari. Na hierarquia da guilda, grupos independentes pequenos formavam um nível mais baixo, pegando missões espalhadas. Acima ficavam times, grupos fixos registrados oficialmente na guilda. No topo vinham clãs, organizações reconhecidas pela guilda e compostas de vários times, só existentes nas cidades grandes. Preocupada se tinha causado algum problema, Haruka perguntou com cuidado se tinha algo errado. Valerie só sorriu e explicou que só queria cumprimentar e trouxe um presentinho. Inclinando com um toque de malícia, sussurrou que era algo que Haruka ia precisar com certeza: roupa de baixo. Haruka travou em silêncio chocada. Valerie, claramente se divertindo com a reação, deu um adeus educado e saiu com graça sem esforço, deixando a elfa negra segurando o presente. Um desconforto subiu. A ideia de uma aventureira de primeira classe dar roupa de baixo para ela era estranha demais. Decidindo que era melhor não ficar pensando, deixou o pacote no quarto e desceu para encontrar Albert. O salão de refeições estava longe de calmo. Ari e Ralph estavam cara a cara do outro lado, vozes afiadas e cheias de tensão. Ari exigia que Ralph ficasse longe de Haruka, enquanto Ralph se recusava a receber ordens. Antes que a briga escalasse, Haruka entrou no meio e baixou a cabeça pedindo desculpas para Ralph pelo trabalho que causou. O gesto chamou a atenção de Toto do outro lado do salão. Não aguentava ver a maninha curvando para ninguém. Um dos amigos de Toto o apontou acusando Ralph, achando que ele tentava se aproveitar de Haruka. Enfurecido, Toto confrontou direto, avisando para não botar a mão nela. Ari suspirou e murmurou algo sobre mulherengos e valentões não terem diferença. O ar ao redor pesou de hostilidade, as palavras ficando mais cortantes a cada troca. Haruka só conseguia ficar parada no meio, a compostura falhando sob a pressão crescente. Enquanto isso, Corrin tinha ido buscar Albert, lembrando do compromisso de encontrar Haruka aquela manhã. No caminho, encontraram Montana, e os três decidiram ir para o salão juntos. Ao entrar, viram o lugar lotado demais. Alguém mencionou briga rolando, e ao olhar melhor, viram Haruka no meio da confusão. Corrin chamou, e alívio tomou o rosto da elfa negra. Ela se aproximou rápido, pedindo para esperarem enquanto resolvia a situação. Albert, Corrin e Montana acharam lugares perto, curiosidade puxando os olhares para a confrontação. Albert disse para um cara do lado que tinham convidado Haruka para o grupo no dia anterior. O homem só riu, comentando que a briga parecia mais aventureiros de rank alto disputando ela. Com veteranos daqueles envolvidos, disse que tinha pouca chance dela entrar num grupo de novatos. Albert calou, incomodado com o pensamento. Mas Corrin pôs a mão no ombro dele, lembrando que a decisão não era deles. Do outro lado do salão, Haruka virou o olhar para os três esperando. As expressões ansiosas traíam a dúvida. Temiam que escolhesse outro. Uma resolução quieta se firmou no coração dela. Desde o começo, já tinha escolhido. Deu um passo à frente, a voz calma cortando a tensão. Declarou que tinha decidido entrar no time de Albert e não pretendia entrar em nenhum outro. Ainda assim, acrescentou, esperava que todo mundo se desse bem e que não tivesse mais conflito por causa dela. Gritos animados explodiram dos três novatos. O rabo de Montana balançava energicamente como de um cachorro feliz. Ralph, porém, ficou quieto,
A decepção visível, embora não dissesse nada. Quando Haruka virou para Ralph, agradeceu de novo pela bondade e pediu desculpas pela dívida que não podia pagar. Ralph deu um sorriso fraco antes de sair, dizendo baixinho que se ela tivesse problema de novo, devia contar com ele primeiro. Depois saiu da guilda tão calmo quanto chegou. Ari soltou um suspiro exasperado, murmurando sobre homens de papo bom e charme sem fim. Quando o salão finalmente acalmou, Toto se aproximou de Haruka com um pacotinho nas mãos. Dentro tinham roupas limpas que ele preparou, lembrando que ela disse que não tinha mais. O gesto aqueceu o coração dela. Tanto tinha acontecido em poucos dias. Confusão, tensão e bondade inesperada. Ainda assim, no meio de tudo, encontrou novos companheiros e um lugar para pertencer. Albert de repente lembrou algo. Um sorriso leve cruzou o rosto enquanto estendia a mão para ela. Daquele momento em diante, seguiriam juntos como time. Poucos instantes depois, Haruka já começava a se adaptar à vida nova em outro mundo. Hoje, pediram para ajudar a erguer suprimentos pesados. Os homens ao redor pareciam preocupados. Claro que uma elfa magrinha não aguentava aquele peso. Mas para o choque de todos, Haruka ergueu sem esforço. Os trabalhadores encararam boquiabertos antes de explodirem risadas e vivas. O trabalho deles ficou bem mais fácil. 3 meses tinham passado desde que Haruka se registrou como aventureira. Perto dali, uns moradores da cidade estavam penando com cálculos complicados e chamaram ela para ajudar. Graças à vida antiga como vendedor, resolveu com facilidade. Aos poucos, fazia amigos, quitava dívidas e ganhava respeito. A vida seguia suave. Não conseguia evitar sorrir sozinha. Mas o sorriso animado só fazia os outros cochicharem que ela devia ser algum tipo de super-elfa que achava tudo fácil demais. Não longe, Albert via ela cercada de gente. A expressão um pouco sombria. Suspirou fundo. Atrás dele, Corin deu risada, sussurrando que Albert provavelmente estava com ciúme porque Haruka estava levando toda a ação. O garoto se encolheu, pego de surpresa. Corin riu mais. Conhecia ele demais. Tinham crescido juntos, e ela lia cada pensamento só pelo rosto. Albert suspirou de novo. Não era ciúme ruim. Só achava injusto. Haruka era esperta, forte e ainda usava magia. Recentemente descobriram que ela usava magia de reforço corporal sem nem perceber. Como competir com isso? Corin mandou ele trabalhar mais em vez de reclamar. Mas antes que Albert respondesse, uma caixa pesada do segundo andar escorregou e caiu de repente. Corin bem embaixo não teve tempo de reagir. O povo gritou. Albert virou, correndo para salvar, mas Haruka foi mais rápida. Pulou na frente, protegendo Corin com o corpo. Um borrão vermelho se espalhou na cabeça de Haruka. Corin travou, horrorizada com o sangue, mas Haruka só sorriu aliviada porque Corin estava intacta. Quando os outros correram em pânico, Haruka limpou o rosto calmamente, revelando que não era sangue. Era vinho tinto de uma garrafa quebrada. Todo mundo ofegou incrédulo, metade em choque, metade em admiração. Ela estava ilesa, os reflexos foram elogiados por todo lado, embora o coração dela ainda disparasse. Albert viu de longe, querendo checar se estava bem, mas a situação o forçou a voltar para o trabalho. Uma tristeza quieta se instalou no peito. Mais tarde naquele dia, dentro do salão da guilda, Haruka viu Albert sentado cabisbaixo e perguntou o que tinha. Ele franziu a testa, admitindo que não era o tipo de vida de aventureiro que imaginava. Entrou na guilda para explorar e lutar monstros, mas todas as missões até agora eram só ajudar moradores. Haruka entendia. Queria uma aventura de verdade também, mas as coisas não eram tão simples. Corin zoou Albert, dizendo que essa atitude era exatamente porque ele ainda estava no rank 8. Corin mesma tinha subido para o rank 7 recentemente, e Montana, que trabalhava mais na oficina, já estava no rank 6. Haruka, por outro lado, acabava de ser promovida para o rank 5. Albert queria parabenizar, mas ficou quieto, ainda emburrado. Vendo isso, Haruka sorriu e sugeriu pegarem uma missão de nível mais alto juntos. Agora que era rank 5, o time podia aceitar missões mais duras, algo mais perto do que Albert sempre quis. Com isso, os olhos de Albert brilharam. Pulou da cadeira e correu para o quadro de missões como criança no aniversário. Os outros riram, mas deixaram. Haruka não se importava. Achava a empolgação infantil dele refrescante, algo que ela mesma tinha esquecido como sentir. Montana se levantou em seguida, dizendo que ia checar o moleque empolgado demais. Mas enquanto saía, o rabo balançava feliz, fazendo Haruka e Corin rirem. No fim, todos foram juntos pro quadro. Albert logo achou a perfeita pro grupo, uma caçada marcada pro dia seguinte. Naquela noite, Haruka não conseguia dormir, o coração acelerado de nervoso e empolgação. Sentou, revisando os detalhes de novo. Floresta do pôr do sol. Caçar o corno-chifre.
Uma criatura mutante, metade porco, metade monstro, com um chifre afiado nascido de corrupção mágica. Perigoso, sim, mas a carne, o pelo e a presa eram recursos valiosos. Não iam fundo na floresta, porém. As regiões internas diziam estar cheias de destruidores e mortos-vivos. Haruka tentou acalmar as preocupações. Disse para si mesma que dava conta. Tinha que dar. Na manhã seguinte saíram, energia no ar. Albert estava especialmente animado, mas Haruka notou o grupo meio perdido. Quando apontou o portão oeste, Albert ficou vermelho de vergonha. Nenhum deles sabia ler mapas. Com um suspiro, Haruka tomou a frente, guiando o caminho para a floresta. Era a primeira expedição de verdade deles. A floresta era imensa e viva com barulhos estranhos. De repente, algo farfalhou nos arbustos. Saltou uma criatura, orelhas longas afiadas como lâminas. Um coelho assassino. Albert, curioso, forçou passagem apesar do aviso de Corin para não se afastar. As orelhas de Homem-Fera de Montana tremeram. Algo grande se aproximava. Então o grito de Albert ecoou. Ele tropeçou saindo do mato. Pânico no rosto. Gritou para correrem. Atrás dele veio um bicho enorme, o corno-chifre. O time travou ao ver. A criatura era gigantesca, bem maior do que imaginavam. Gritaram e dispararam. Corin gritou brava, querendo saber por que Albert levou o monstro direto para eles. Mas o garoto estava tão assustado quanto. Só tinha espiado pelos arbustos quando os olhares se cruzaram. E aí ele atacou. Agora o grupo estava dividido. Deviam voltar para a cidade? Haruka apertou os punhos. Não podiam fugir para sempre, mas nem ela tinha certeza. Era mesmo um corno-chifre? Parecia, mas era grande demais. Enquanto o pânico se espalhava entre os aventureiros jovens, uma coisa ficou dolorosamente clara. Nenhum deles esperava que a primeira aventura de verdade virasse uma corrida desesperada pela vida. Haruka virou para trás, confirmando a forma da criatura. Pelo bestiário, um corno-chifre não era maior que um leitão. Mas o que se aproximava agora era quase do tamanho de um caminhãozinho, uma massa imensa de músculo e raiva rasgando a floresta. Ela avaliou rápido a situação. Enfrentar de frente estava fora de questão. Lembrando que porcos são ruins em curvas, Haruka sinalizou para os companheiros se espalharem em zigue-zague. Corin gritou para Montana tomar a frente. O garoto reagiu na hora, correndo entre as árvores e virando bruscamente para a direita. Mas para o desespero deles, o porco manobrou tão rápido quanto, o corpo enorme cortando os obstáculos enquanto perseguia eles sem parar. Galhos estilhaçados e troncos esmagados marcavam o caminho de destruição. Montana notou as presas do bicho roçando nas árvores, ralentando um pouquinho. Lembrou de um carvalho enorme mais adiante e bolou um plano rapidinho. Se a criatura batesse naquele tronco, ficaria presa tempo suficiente para eles atacarem. Embora os outros hesitassem, a confiança calma de Montana acalmou os nervos. Até Haruka se sentiu mais segura. O garoto tinha uma compostura impressionante para a idade. Chegaram na árvore colossal momentos depois. A voz de Albert subiu em alarme, pedindo para Haruka sair do caminho, mas ela se recusou a recuar. Se o porco desviasse do impacto, a chance única sumiria. Reforçando o corpo com magia de aprimoramento, posicionou-se bem na frente. A criatura veio trovejando, o rosnado ecoando na floresta. Haruka engoliu o medo. Aí, no último instante, pulou para o lado. O corno-chifre bateu de cara no tronco com um impacto ensurdecedor. O chão tremeu enquanto poeira e folhas voavam. O plano deu certo. Corin e Montana gritaram em triunfo enquanto Albert correu para puxar Haruka da terra. Sem hesitar, começou o encantamento para acabar com o bicho. Montana atacou primeiro, cortando as pernas do monstro, mas a lâmina mal arranhou o couro. Tá duro demais, murmurou o ofegante. Albert ignorou a reclamação, continuando o ataque. A criatura não se mexia mais, e isso já era vantagem. Ainda assim, golpes repetidos não deixavam ferida visível. Haruka observou quieta, estudando a forma. O bicho era enorme, a carne densa e resistente. Força bruta não bastava. Controlou a respiração e começou a juntar vento nas palmas. Lâminas de ar brilhavam levinho enquanto a pressão crescia. Do lado, Corin puxou o arco. As flechas acertavam uma atrás da outra, quicando inofensivas no couro. Até a que mirou no olho só enfureceu mais. Ainda assim, Haruka focou no encantamento, tecendo cada palavra com precisão. Precisava de poder afiado o suficiente para cortar, mas controlado para não acertar os companheiros. Um estalo repentino ecoou na floresta. Uma flecha de Corin perfurou o olho da criatura, mandando ela numa fúria violenta. A árvore enorme atrás começou a rachar com os trancos. Haruka ergueu a mão. O vento se enrolou apertado no punho, silencioso, afiado e invisível.
Aí soltou. Uma rajada leve passou, suave e fugaz, como uma brisa. Por um momento, nada. Aí os movimentos do bicho pararam. A cabeça deslizou limpa dos ombros, caindo com um baque pesado. Sangue jorrou no chão da floresta enquanto o corpo enorme desabava, derrubando a árvore quebrada junto. Por vários segundos ninguém falou. A escala do que acabou de rolar deixou eles atordoados. Haruka mesma ficou parada, sem saber se sentia orgulho ou incredulidade. Aí, Albert quebrou o silêncio com um grito de admiração espantada. Os outros se juntaram, o espanto virando empolgação rapidinho. A primeira caçada grande terminou em vitória total. A ideia de levar um troféu daqueles para a guilda encheu de orgulho e alívio. Para Haruka, era prova de que não era peso morto para o time, que pertencia ali. A empolgação, porém, deu lugar a um novo problema. O tamanho gigante do bicho. Transportar de volta para a cidade seria impossível sem desmontar primeiro. Antes de decidirem uma solução, um grupo de aventureiros apareceu, atraído pelo barulho. Liderando era Andre, aventureiro experiente e conhecido de Albert. Chegou, assustado com a visão da criatura caída. A expressão mudou de descrença para espanto. Murmurou, perguntando se o time de Albert derrotou o monstro. Albert acenou orgulhoso. Andre estudou o cadáver em silêncio. Depois apontou para os 2 chifres saindo do crânio. A verdade ficou clara logo depois. O que acharam ser um cornochifre comum era na verdade um javali tirano, uma variante bem mais forte e perigosa. A criatura era ameaça letal para qualquer um abaixo do rank 4, e uma missão de emergência tinha saído naquela manhã para subjugar ele. Por pura coincidência, o grupo recém-registrado cumpriu a tarefa primeiro. Os aventureiros jovens travaram em choque coletivo. Até Albert, que estava radiante segundos antes, só conseguia encarar incrédulo. Andre, porém, deu uma risada leve, impressionado com a façanha. O sucesso ia elevar os ranks deles bastante. A realização deixou o grupo quase sem palavras de alegria. A compostura usual de Albert quebrou de vez, enquanto abraçava Montana numa empolgação sem freio. Andre só balançou a cabeça divertido com a comemoração infantil. Quando o momento acalmou, Albert virou para Haruka com um sorriso, buscando reconhecimento silencioso. Ela olhou por um instante, a expressão esperançosa quase de um cachorrinho fiel, antes de dar um tapinha leve na cabeça dele. O rosto dele iluminou na hora. Corin e Montana, vendo a troca, se aproximaram com olhares expectantes. Haruka suspirou baixinho, mas sorriu mesmo assim, passando a mão no cabelo deles também. Os 3 brilharam como crianças felizes, curtindo o elogio. A voz de André interrompeu, lembrando de voltar para a guilda e reportar o sucesso. Ele cuidaria da logística de recuperar os restos do monstro. E assim, a primeira aventura de verdade acabou. O que começou como luta desesperada terminou em triunfo. Um momento que marcou o início da ascensão deles como aventureiros de verdade. Nos dias seguintes, Haruka chegou no rank 4. Montana e Corin foram promovidos para o rank 5 cada. Albert, ainda no rank 6 por falta de conquistas anteriores, mas por enquanto bastava. Poucos dias depois, numa tarde animada no centro da cidade, Haruka foi encontrada dormindo num banco de praça. O murmúrio de gente e o tilintar distante de cascos a acordaram. Endireitou as costas, esfregou os olhos e piscou confusa. De algum jeito, pegou no sono no meio do passeio. Depois de checar os bolsos e ver tudo intacto, soltou um suspiro de alívio. Era um dia de folga raro, dado depois da vitória sobre o javali tirano. Pela primeira vez, tinha tempo para só vagar. Enquanto seguia pelas ruas lotadas, avistou uma figura familiar. Era Montana. Parecia calmo, como sempre, carregando uma sacolinha cheia de bugigangas e enfeites. Ia para a rua do mercado vender uns acessórios, e Haruka decidiu acompanhar. No meio do caminho, Montana parou de repente. A quietude inesperada fez Haruka olhar para trás, imaginando-se algo errado. Ele ficou em silêncio por uns momentos, antes de continuar sem falar nada. Quando chegaram no mercado, a rua já fervia de energia. Mercadores gritavam ofertas, carrinhos chacoalhavam no calçamento e o cheiro de pão assado pairava no ar. Montana achou um canto vazio, esticou uma esteira no chão e arrumou vários acessórios feitos à mão. Anéis, pulseiras e brincos que brilhavam suaves sob o sol da tarde. Aí sentou, quieto e composto. Haruka sentou do lado, observando. Ele não anunciava as mercadorias nem chamava compradores. Só observava a multidão passando, contente no silêncio. Tinha uma serenidade inesperada no momento, um tipo de paz que Haruka tinha esquecido há tempos. Antes, como assalariado em outro mundo, nunca conheceu essa calmaria. Depois de um tempo, um rapaz se aproximou, olhos brilhando de expectativa. Examinou os acessórios com cuidado e escolheu um anel simples.
Quando perguntou o preço, Montana só gesticulou para pagar o que pudesse. O rapaz hesitou, depois esvaziou a bolsinha, oferecendo uma pilinha de cobre e umas moedas de prata. Montana aceitou só metade, devolvendo o resto. O homem saiu com um sorriso radiante, segurando o anel como se fosse inestimável. Pela expressão, Haruka viu que era para alguém querido. Logo depois, um nobre idoso chegou. Olhou os itens com interesse quieto antes de pôr várias moedas de ouro. Montana aceitou casual, sem surpresa. Quando Haruka questionou a desigualdade nos preços, ele só respondeu que não fixava. Decidia olhando. Uma confusão explodiu perto. Outro nobre estava xingando um vendedor pobre, jogando as mercadorias de lado com nojo. A arrogância enchia o ar como veneno. Avistando a barraca de Montana, veio com deboche, exigindo ver as mercadorias. Quando viu os acessórios, o jeito mudou para ganância na hora. Declarou que comprava tudo de uma vez. Montana recusou. A loja, disse, estava fechada. O nobre se irritou, oferecendo somas maiores, prometendo fama e favores. Mas Montana ficou imóvel. Começou a guardar as coisas em silêncio. Insultado pela indiferença, o nobre zoou as orelhas de animal do homem-fera, chamando de mera decoração. Os movimentos de Montana pararam, substituídos por uma frieza cortante. Quando falou de novo, a voz era baixa e afiada, avisando o homem para cair fora. O nobre, enfurecido, agarrou Montana pela gola, braço erguido para bater. Mas antes do soco, Montana se mexeu. Com precisão fluida e rápida, escapou do aperto, pulou para cima e encostou uma lâmina no pescoço do nobre. A borda brilhou na luz, reluzindo perto dos óculos do cara, uma ameaça silenciosa que o congelou. Por um batimento, Haruka prendeu a respiração, hipnotizada. Aí Montana soltou e deu um passo para trás. O nobre tropeçou e caiu, ofegando em choque. Sem outro olhar, Montana virou para sair. Haruka seguiu enquanto escapavam para um beco estreito que levava para longe do barulho do mercado. Ele parou de novo, imóvel por um tempo, como esperando. Momentos depois, um menininho saiu de uma casa perto, correndo para ele com pânico nos olhos. O garoto apertava 2 moedas de cobre nas mãos. Tinha juntado com um trabalho duro, torcendo que bastasse para um presentinho. Montana o viu quieto. Depois tirou do bolso um par delicado de brincos. Entregou para o menino, dizendo que era uma abertura especial. O rosto do garoto iluminou de alegria. Agradeceu de coração antes de sair correndo, prometendo dar os brincos para a mãe. Enquanto via ele sumir no beco, Haruka entendeu por que Montana demorou antes. Tava esperando a criança. Uma risadinha quieta escapou dela, tocada pela simplicidade da bondade. Deu uma risada baixinha, depois perguntou se podia acompanhar Montana para vender coisas de novo algum dia. O homem-fera deu um sorriso leve e disse: claro, Haruka seria mais que bem-vinda. As orelhas tremeram um pouquinho, mostrando o quanto estava feliz. Depois que a folga acabou, o grupo voltou para as missões de caça de corno-chifre. Albert via incrédulo enquanto Haruka erguia um dos monstros sem esforço. Mesmo Albert se mantendo em forma, carregar só um já o cansava. Aí o grito de Corin cortou o ar. Todo mundo achou que algo ruim rolou, mas era só choque. Montana tinha viajado sozinho de Dotart até Orans, uma jornada bem longa. Albert riu e contou para Haruka que viajou uma vez com Corin e o pai dela, já que o homem era mercador. Curioso, perguntou se Haruka já viajou para algum lugar antes. A resposta da elfa saiu estranha e incerta. Nunca. A curiosidade de Albert só cresceu. Como ela acabou em Orans vindo da Vila Élfica? O rosto de Haruka ficou vazio, como se não soubesse responder. Albert tentou de novo, perguntando dos pais. Eram aventureiros também? Mas isso só a deixou mais desconfortável. Que coisa, não? Ficou em silêncio, e Albert sentiu algo esquisito. Antes de insistir, o homem que contratou perguntou se a área estava limpa de monstros. Albert respondeu rapidinho que estava segura, e o cara podia voltar pro corte de madeira. Aproveitando o momento, Haruka ergueu vários corno-chifres de uma vez e levou embora. Albert ficou lá vendo a elfa negra com um senso quieto de admiração. Mais tarde, percebeu que sempre que falavam do passado ou futuro, Haruka só ouvia, acenando educada, dando o suficiente para acompanhar o grupo. Era óbvio que raramente falava de si. Naquela noite se juntaram para o jantar, comemorando o 15º aniversário de Albert. O encrenqueiro finalmente chegou no rank 5, alcançando os amigos. Nessa idade, as pessoas eram consideradas adultas, e Albert estava louco para beber como um. Corin estava feliz também. Mais calma, mas claramente contente que todo mundo finalmente era de maior. Montana, um ano mais velho, já estava acostumado. O jantar foi animado e quente, cheio de risadas e tilintar de copos.
Mas 2 horas depois, os três estavam completamente bêbados. Corin era a única ainda se aguentando, claramente irritada com o quanto eles tinham enchido a cara. Haruka sentiu um tiquinho de tontura e resolveu sair para tomar um ar fresco. Lá fora, perto da ponte do rio, encostou no corrimão. A brisa da noite esfriou as bochechas, enquanto o giro na cabeça ia sumindo devagar. Tinha bebido mais do que o normal, só porque estava curtindo. No passado, beber era parte do trabalho, nunca algo divertido. Aquela noite parecia diferente. Aquecia o coração de um jeito que não sentia há tempos. Ainda assim, lembrou que era bem mais velha que eles. Não devia mostrar um lado tão constrangedor. Respirou fundo, disse para si mesma para tomar mais cuidado e voltou para a taverna. Lá dentro, Albert já tinha acordado e estava pegando outra bebida. Corin arrancou antes que bebesse, mandando falar direito primeiro. Albert franziu a testa, depois admitiu que estava pensando em Haruka. Disse que ela nunca falava do passado, mesmo que eles compartilhassem histórias, pelo menos pedacinhos. Haruka, que acabava de chegar na porta, parou. Percebeu que nunca contou para ele sobre a amnésia, mesmo que fosse desculpa inventada. Isso explicava por que Albert perguntava tanto sobre ela. Não era esquecido. Ela simplesmente nunca tinha dito. Albert suspirou e perguntou para Corin se Haruka precisava mesmo deles. O tom era quieto, quase triste, mas como Haruka não via a expressão, entendeu errado. Ele continuou imaginando se talvez Haruka não confiava neles, apesar de ser do mesmo time. Corin tentou acalmar, dizendo que estavam se dando bem há um mês, mas Albert ainda parecia inquieto. Corin via que ele sentia uma parede entre eles. Montana só deu de ombros, dizendo: "É assim que Haruka é." Mas Albert balançou a cabeça. Entendia que Haruka era diferente e não culpava, mas se importava com ela como amiga. E se ela via eles só como colegas, não amigos? Às vezes, disse, simplesmente não conseguia saber o que ela pensava. O peito de Corin apertou. Não queria rachaduras no time, então mandou Albert lavar o rosto e clarear a cabeça. Quando abriram a porta, Haruka já estava lá parada. Albert travou, percebendo que ela ouviu tudo. Antes de falar, Haruka virou e saiu apesar dos chamados. Corin gemeu e deu um tapa no ombro de Albert, gritando para ir atrás e pedir desculpas. Mas Haruka já tinha sumido, o coração pesado de arrependimento. Fugiu sem pensar. Era a chance perfeita para explicar a amnésia. Mas não sabia o que eles realmente pensavam dela. Nunca imaginou que estavam preocupados com isso. Agora, enquanto vagava sem rumo pelas ruas quietas da cidade, os pensamentos voltaram para o passado. Memórias que queria esquecer, mas que grudavam mesmo assim. Desde pequeno, Haruka amava livros. Podia se perder nos mundos, batalhas deslumbrantes, magia cheia de maravilha e laços baseados em confiança e amizade. Acreditava que, se fizesse o certo como os heróis, também faria amigos. Mas a realidade bateu mais forte do que esperava. Crescendo, o povo ao redor começou a zoar. Diziam que as coisas que falava eram sérias demais, chatas, e acabaram deixando ele para trás. Uma vez tentou defender um colega excluído. As palavras saíram errado. Os outros zoaram o garoto mais ainda, dizendo que era só brincadeira. Culpa consumiu Haruka. Quando tentou ajudar, o pobre menino bateu na mão dele, lágrimas escorrendo, bravo, magoado e culpando Haruka por tudo. Os pais eram gentis, mas sempre ocupados. Trabalho em primeiro, pouco tempo para ouvir as preocupações do filho. Haruka não queria mais ninguém se machucar por causa dele, mas também não queria ser odiado por todos ou decepcionar a família. Então aprendeu a ficar quieto. No ensino médio, alguém se declarou para ele. Não conhecia bem, mas para não magoar, aceitou. Com o tempo, passou a amar de verdade. Mas um dia, ela perguntou se ele gostava mesmo dela. Haruka parecia distante, sem expressão, indiferente. A verdade era medo de errar e magoar por acidente. Mas em vez de explicar, ficou em silêncio. O silêncio convenceu mais ainda que não ligava. Ela desabou, dizendo que nunca entendia o que ele pensava. Depois da separação, nunca mais falaram. Anos depois, começando a trabalhar, os dois pais morreram num acidente. Sozinho de vez, Haruka se fechou pro mundo. Não queria machucar ninguém, nem ser machucado. Mas não era habilidoso o suficiente para viver sem os outros, preso entre medo e solidão. Essas memórias doloridas assombravam. Não importava o quanto corresse, mesmo cruzando para o outro mundo e mudando aparência, a pessoa dentro continuava a mesma. Avistou o reflexo num espelho e se perguntou se devia tentar sorrir. Talvez assim, as coisas mudassem. Naquele momento, Albert apareceu atrás, chamando hesitante. Perguntou o que estava fazendo, encarando assim. Haruka instintivamente ergueu uma parede como sempre. Albert suspirou. Depois falou franco. Sabia que ela ouviu a conversa na taverna. Haruka finalmente admitiu a amnésia.
por isso não falava do passado. Albert ficou pasmo. Tentando ser corajosa, Haruka confessou que não era boa em pensar em sonhos ou futuro. Só ia no fluxo dos outros. Com autoestima baixa, pediu desculpas por depender demais, dizendo que devia ser desagradável. Aí acrescentou baixinho que talvez fosse melhor ficar sozinha dali em diante. Albert chocou e insistiu. Isso queria dizer que não precisava mais deles? Haruka negou rápido. Era simplesmente ruim em conectar com gente. Até expressar sentimentos agora a deixava ansiosa. Não queria causar problema depois. Albert franziu a testa, honesto como sempre, e encarou os olhos dela. Disse que não via ela como peso nenhum. Pediu desculpas pelas palavras antes, mas nunca pensou mal. Do ponto de vista dele, Haruka era incrível, capaz, esperta e gentil. Mas era tudo o que sabia dela. O que realmente queria era conhecer melhor, como amiga, como companheira de time. Aí, sentindo culpa por não perceber a amnésia, baixou a cabeça. Esperou resposta, mas Haruka ficou quieta. Finalmente, virou para ir. Algo mexeu nela. Lembrando da covardia do passado, esticou a mão e pegou o ombro dele. O coração disparado de ansiedade. Quando Albert virou surpreso, puxou a mão de volta e pediu desculpas. Aí, juntando coragem, disse o que sentia de verdade. Que Albert era incrível também. Diferente dela, que sempre fugia do medo, ele corria direto para os objetivos. Achava isso deslumbrante e um pouquinho invejável. Albert corou levinho, orgulhoso de elogio de alguém mais forte. Haruka continuou, admitindo que o que disse sobre ficar sozinha não era verdade. Sinceramente, ainda queria ficar com os 3 amigos se desse. O rosto de Albert iluminou, apontando com irritação fingida. Brigou por não ter dito antes. Achou que queria sair do grupo. Aí riu e disse que agora que finalmente chegou no rank 5, os 4 podiam fazer uma expedição juntos. Era o jeito dele de animar, sabendo que ela nunca viajou. Com energia nova, Albert insistiu para voltar para a taverna e contar para os outros. Haruka sorriu de leve. Depois de anos fugindo do medo, finalmente encontrou coragem para dar um passo à frente e seguiu Albert para a taverna. Poucos dias depois, a missão de expedição começou. O time foi contratado como guarda-costas, embora também ajudassem a carregar carga pesada para os carroções. Como sempre, Albert já estava exausto, penando para erguer as caixas, enquanto Corin e outro homem riam da desgraça dele. O homem de meia-idade, responsável pela gestão de carga e dos dragões terrestres, logo se apresentou como Cody. Deu risada ao notar Haruka encarando boquiaberta. Era a primeira vez vendo um dragão terrestre. A criatura parecia mais um lagarto sem asas, mais baixo e robusto do que imaginava. A missão em si foi dada por uma recepcionista da guilda dias antes, uma escolta para uma delegação indo para Rejon, país vizinho a oeste de Orans. A nação sagrada de Rejon era lar da fé do oráculo, dita como onde a deidade desceu primeiro. Estudiosos e pesquisadores do mundo todo se juntavam na grande academia, o coração cultural do continente. Albert estava louco para aceitar, mas os companheiros hesitaram. Parecia nível alto demais. A recepcionista, porém, garantiu que depois de derrotar o javali tirano, isso seria moleza. Além do mais, a missão vinha com recomendação da guilda mercantil da cidade. Até mencionou que o lado de Rejon já contratou outros guardas. Albert não pôde evitar perguntar por que precisavam deles, mas a recepcionista só riu, dizendo que era bom para os viajantes conhecerem aventureiros promissores para o futuro. Agora de volta ao presente. O dragão terrestre olhou Haruka curioso. Cody apresentou a criatura como Ogen, tipo amigável que curtia carinho. Hesitante, mas intrigada, Haruka esticou a mão e acariciou as escamas. O calor e a respiração calma do dragão fizeram o coração dela inchar. Antes de perceber, não conseguia parar de fazer carinho, os olhos brilhando como de criança. Se dando conta, deu um passo para trás rapidinho, baixou o capuz e se apresentou direito para Cody. Foi aí que Cody notou que Haruka era a elfa negra. Não via uma há décadas, desde viagens para o sul distante. Haruka ficou inquieta na hora, imaginando se a raça ia causar problema na viagem. Cody só sorriu sabendo até Haruka perguntar o que queria dizer. Confessou que um boato estava rolando ultimamente, que elfos negros eram criações do deus da destruição. A palavra chocou Haruka. Não era bom ouvir, mas Cody acalmou, dizendo que era preconceito. Elfos negros são raros, afinal. E se algo rolar na viagem, é só falar com ele na hora. Em Orans, Haruka nunca enfrentou discriminação, mas sabia que outros países podiam ser diferentes, e prometeu para si mesma ficar atenta. Logo depois, um grupo de gente vestida de capas brancas e armadura chegou, cumprimentando Cody. Entre eles, 2 gêmeos encapuzados no fundo.
Cody apresentou os guardas contratados para o líder do grupo, Decked, chefe dos Cavaleiros do Templo. Albert apertou a mão primeiro, se apresentando animado. Aí Cody endireitou, a expressão de repente formal, e declarou que era o representante da delegação. Albert travou pasmo. Achava que Cody era só da logística. Haruka e Montana não se surpreenderam. Tinham lido os detalhes da missão com mais cuidado. Feitas as apresentações, o comboio partiu para Rejon. Na estrada, Albert não parava de olhar para os gêmeos jovens ou perguntou para um dos cavaleiros sobre eles. O cavaleiro explicou que eram alunos do seminário de Rejon, mandados na expedição como projeto de formatura para a Igreja do Oráculo. Haruka notou o quão jovens pareciam, só 13 anos. Os dois eram magos talentosos que pularam várias séries, embora as expressões fossem sempre azedas. Albert, no seu jeito enérgico, tentou papo, mas os gêmeos só encararam feio, franzindo em sincronia perfeita. Albert travou no meio da frase, a confiança destruída na hora. Haruka pensou em falar com eles também, mas decidiu que não. Sentia que o espírito quebraria antes de começar. De repente, Montana surgiu dos arbustos, segurando um monte de frutas que colheu. Ofereceu para os amigos, confuso com a cara sombria de Albert. Haruka zoou, explicando o desastre dos gêmeos que esmagou a energia de Albert. Os gêmeos ficaram visivelmente irritados com o barulho do grupo, e as orelhas afiadas de Homem-Fera de Montana captaram na hora. Virou e foi direto para os gêmeos, pegando de surpresa. Um deu passo para trás instintivo, o outro encarou como desafio, mas Montana só entregou as frutas. Os gêmeos brigaram, avisando que ia tropeçar andando de costas, mas ele continuou oferecendo. Confusos, finalmente aceitaram só para parar. Albert quase gritou de surpresa, enquanto Haruka sorriu sabendo. Montana sempre tinha esse charme natural. Finalmente o Homem-Fera se apresentou, e os gêmeos, aparentemente derrotados pela insistência dele, cederam e se apresentaram como Theo e Léo. Ninguém conseguia distinguir um do outro. Albert ficou impressionado. Como Montana conseguiu fazer o par rabugento falar? Um cara perto chutou que era porque Montana parecia da idade deles. Mas na verdade, ele era 3 anos mais velho. Um irmãozão de verdade. Léo fez bico quando Theo continuou papando com Montana e puxou ele pro meio para andarem juntos. A partir daí, os três viraram inseparáveis, conversando fácil enquanto a viagem seguia. Quanto mais o grupo viajava, Haruka olhava para trás e via Orans ao longe, o contorno da cidade brilhando sob o sol. As palavras de Cody ecoavam na mente junto com a verdade inquieta sobre o sangue de Elfa Negra. Talvez, pensou, descobrir por que nasceu assim também podia ser o motivo para continuar avançando nesse mundo novo.